paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no livro dos Salmos e hoje vamos meditar no Salmo 64, versículos 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Ouve, ó Deus, a minha voz na minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo, esconde-me dos secretos conselhos dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade, os quais afiaram a sua língua como espadas e armaram por suas flechas palavras amargas, para de lugares ocultos atirarem sobre o que é reto, disparam sobre ele repentinamente e não temem. Glória a Deus. Queridos, chegamos ao Salmo 64 e antes de entrarmos no conteúdo, eu quero pedir a você que siga o canal, compartilhe, abençoe alguém com a palavra de Deus. Neste Salmo de hoje, nós vamos ver o salmista mais uma vez falando de oração. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que o salmista, aqui também identificado como Davi, ele sempre falava de oração, expressando suas experiências que ele tinha com a oração. E isso revela porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele tinha facilidade de ter comunhão com Deus, de buscar o Senhor. Então nós precisamos muitas vezes investir mais na oração para que nós possamos ser pessoas que tenhamos uma comunhão mais estreita com Deus. Queridos, no salmo de hoje, o salmista faz uma oração clamando a Deus que lhe guarde de algumas coisas que podem lhe atingir. Olha o que ele diz: Deus, ouve a voz da minha oração, livra a minha vida do horror do inimigo. Olha, ele vai dizer no versículo 2: esconde-me do secreto conselho dos maus e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Davi, ele tinha consciência de que haviam conselhos secretos contra a sua vida, ou seja, pessoas que se congregavam, que se reuniam, que se ajuntavam para desejar e buscar e preparar algo de mal para fazer contra a vida do salmista Davi. Então ele ora: Senhor, esconde-me do resultado destas reuniões ocultas, que elas não me alcancem. E olha só o que é que ele declara aqui e que são princípios que nós temos que aprender. No versículo 3, os quais afiam a sua língua como espada. Nós sabemos, conforme diz Tiago na sua epístola, que a nossa língua, ela é um pequeno membro do nosso corpo, mas tem uma capacidade que é, de fato, preocupante. Aqui ele diz: estes que se reúnem em secreto, eles afiam as suas línguas como espada. Como essa língua, ela pode ser um instrumento de louvor a Deus, mas como ela também pode ser um instrumento de destruição. Então nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, para que esta não venha a ser uma ferramenta de causar destruição, morte, porque aqui no tempo do salmista as guerras, elas não aconteciam com armas de fogo como nos dias da atualidade, mas eram com espadas. Então o salmista está dizendo, eles preparam a sua língua como uma arma de destruição na guerra.
Meu Deus! Ele ainda fala, e eles ainda as armam como flechas, ou seja, as suas palavras são como flechas. Então, Davi compara aqui, como as principais ferramentas de guerra usadas para matar as pessoas, como sendo a língua e as palavras daqueles que se levantavam contra a sua vida. Mas o que nós temos que observar é que muitas vezes, assim como Davi observava, nós também, às vezes, temos sido pessoas com este comportamento. Nossa língua tem sido como uma ferramenta de destruição, como uma arma de destruição. E as nossas palavras, elas têm sido como flechas. Ou seja, nós vemos aqui que a língua, como uma espada, ela é uma ferramenta que causa destruição de perto. Ou seja, é uma ferramenta que ataca a pessoa de forma direta, pessoal, de forma individual, diretamente da pessoa para a pessoa. Quando a pessoa ela resolve ser usada para fazer o mal à pessoa, indiscriminadamente. E quando ele fala que as suas palavras são como flechas, nós vemos que a flecha é um instrumento que se utiliza na guerra de longe. Ou seja, Davi está dizendo que os seus inimigos, eles tanto de perto quanto de longe, eles usavam a sua língua para trazer o mal e a destruição. Que em nome do Senhor Jesus nós possamos ser livres desta tentação de termos uma língua usada para trazer o mal e a destruição para a vida das pessoas. Mas que nós possamos, em nome do Senhor Jesus, termos temor em nosso coração e buscarmos a Deus para que nós sejamos conforme a palavra que o salmista termina este salmo no versículo 10, quando ele diz: o justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. Porque do versículo 5 até o versículo 9, o salmista vai falar do que acontece com as pessoas que têm esse comportamento. E por isso ele termina dizendo: o justo se alegrará no Senhor. Porque aquele que é justo, ele não tem juízo contra a sua vida. Ele vive dentro da vontade do Senhor. Então que nós possamos assim vivermos, para que Deus esteja sempre em nosso coração e as nossas palavras sejam sempre dirigidas por Ele, para que nós sejamos livres daquilo que está reservado para aqueles que praticam a iniquidade. Meu querido, minha querida, obrigado pela companhia, obrigado por mais uma vez estar conosco, e eu te espero em nossa próxima reflexão. Um grande abraço.